Mas eu vou falar nesse tempo que eu tenho, somente sobre esse livro. Eu trouxe hoje uma Bíblia Rubens, uma Bíblia nova. Estou usando pela primeira vez. Essa é uma Bíblia em espanhol. O pastor gosta de Bíblia. Acho que adventista gosta de Bíblia. E essa Bíblia é uma Bíblia em espanhol que, por sinal, ela tem comentários homiléticos do pastor Alejandro Bulhon, que é membro dessa igreja, acredito que é membro dessa classe aqui, deve ser assim. Mas eu trouxe por primeira vez essa Bíblia e eu vou usá-la hoje nesse momento de culto. Deixa eu ver as Bíblias de vocês aqui. Esse pessoal que está aqui à minha frente agora. Quanta Bíblia bonita, Bíblia grande, pequena, rosa, vermelha. Lindas as Bíblias de vocês. Do outro lado. Eu pedi, vocês levantaram também? Deixa eu ver as Bíblias de vocês. Excelente, olha, eu estou vendo ali, olhei para as Bíblias, vi Clara, Vinícius ali, que legal, muito legal ver as Bíblias de vocês. Vi mais, olhando para a igreja, eu vi doutor Denis aqui, que é membro lá de Alfenas, um representante da Universidade Federal de Alfenas. Nós trabalhamos juntos lá no sul de Minas há muito tempo atrás. Que alegria estar nessa igreja, gente, já estou em casa mesmo. Vocês sabem que a Bíblia basicamente é dividida em Antigo e Novo Testamento. Tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, o menor, segunda carta de João. O maior capítulo da Bíblia é Esther 8:9. O menor, na maioria das versões, Jó 3:2. O verso que está no meio da Bíblia, isso é praticamente aceito no meio cristão, é o Salmo 118, verso 8, e lá diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Alguém duvida? Eu tenho dito, irmãos queridos, que religião sem Bíblia é uma religião muda. A Bíblia é Deus falando ao homem, através do homem e como homem. E cá para nós, se há algo na Bíblia que nós não gostamos, o problema está em nós, porque se a Bíblia fosse só conforto, ela seria comparada a uma almofada e não a uma espada. Eu tenho aprendido, irmãos queridos, que se há algo que você necessita, a Bíblia tem algo para te ajudar. A Bíblia é Deus falando ao homem, como homem e através do homem. O que seria de nós se não fosse a Bíblia, gente? O que seria de nós? Se não fosse a Bíblia, você não teria um fundamento fiável para a sua fé. Se não fosse a Bíblia, você não conheceria Deus, não conheceria o plano da salvação. Se não fosse a Bíblia, você não conheceria Jesus Cristo, não conheceria o trabalho do Espírito Santo. Se não fosse a Bíblia, você não guardaria o sábado, não conheceria a igreja adventista do sétimo dia. Faz alguns dias, meu filho, que vocês viram aí, nós morávamos em um outro país, meu filho acordou, meu filho acorda muito cedo, é natural dele. E Pedro acordou e estava em nossa casa, em um lugar, lendo a sua Bíblia. Ele faz isso todos os dias. É a primeira coisa que ele faz. Aquele menino que vocês viram, aquela menina, a minha esposa, todos os dias. E isso não é salvação pelas obras, não é bibliolatria, é uma prática que nós temos todos os dias. A primeira coisa, Bíblia. Pedro estava lendo a sua Bíblia, na nossa casa, e ele em um determinado lugar da casa, eu em outro lugar da casa. De repente, Pedro me chamou, eu conheço meu filho com uma voz muito diferente, papai, 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 e eu desesperadamente saí de onde eu estava e fui onde estava Pedro. Pedro estava com os pés para o alto e me disse assim: papai, aquilo não é um escorpião? Ele usou até a palavra hispana para escorpião, vocês sabem qual é a palavra? Eu fico até com vergonha de falar com o pastor Eduardo aqui, que é meu chefe em espanhol, mas é alacrã. Pedro me disse: papi, não é um alacrã? Irmãos, só havia uma possibilidade de meu filho ver um escorpião naquele lugar, naquela hora, da cor do piso, em um espaço desse tamanho. Ele está onde ele estava, fazendo o que ele estava fazendo. Eu não sei o que teria acontecido se Pedro não tivesse visto um escorpião perto de onde ele dormiu toda a noite, eu não sei. Mas eu sei que no Brasil, em 2025, já morreram 148 pessoas com picadas de escorpião. Então, para vocês aí, para mim, para nós que somos pais, é sempre bom começar o dia com Bíblia. A adventista do sétimo dia não começa dia em WhatsApp. A adventista do sétimo dia não começa dia em academia.
Adventista do sétimo dia não começa dia em Facebook, em Instagram, saindo para o trabalho. Adventista do sétimo dia começa o dia com Bíblia. E a propósito, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. São Mateus, capítulo 7. Eu vou ler aqui 3 versos muito conhecidos nossos. E seria muito interessante que você me acompanhasse com a sua Bíblia aberta, vocês aqui, e certamente nós estamos sendo transmitidos, vocês que nos acompanham, seja de onde for, e ainda que não seja ao vivo, mas que venha acompanhar esse culto em algum momento, eu te convido a, com a sua Bíblia aberta, assistir todo esse momento de reflexão. Meu combinado também, professora Nerisângela, com o pastor Lucas, que é o nosso amigo, grande pastor, querido pastor dessa igreja. Estão com as Bíblias abertas? Em qual livro? Qual capítulo? 7. Eu vou começar a leitura no verso 21. 7, 21, Mateus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam, o que diz aí? Gente, eu cheguei no Brasil de volta há alguns meses. Eu tive o privilégio de morar alguns anos na Bolívia, quase 3 anos. E nesses 3 anos na Bolívia, o boliviano ele tem um carinho pelo brasileiro incrível. Parece que aqui em algumas regiões do Brasil, aquele sonho de ir para os Estados Unidos, na Bolívia ele é relacionado ao Brasil. E onde eu ia, como que é o Brasil? Como é que é viver no Brasil? E sempre me perguntavam. E é claro que não é difícil falar do seu país. O Brasil é um país muito grande, não? Nós temos mais de 220 milhões de habitantes. A Bolívia não tem 12 milhões. Imagina, 222 milhões e a Bolívia não tem 12 milhões. E é claro que morar em qualquer lugar tem as suas vantagens e as suas vantagens. Por exemplo, era algo que eles tinham, mas o Brasil é violento, e eu tinha uma apresentação em relação a isso. Por exemplo, a violência no Brasil é 30 vezes maior do que em toda a Europa, 30 vezes maior do que na Europa. No Brasil, ocorrem uma média de 150 mortes violentas por dia. É algo que, eu sou pai, tenho filho, sou um cidadão brasileiro, me preocupa, sempre me preocupou no Brasil. 37% de todas as pessoas atendidas em hospitais, acidentes domésticos. No Brasil, 700 mil acidentes de trabalho por ano, 400 mil acidentes de trânsito, 47 mil mortes no trânsito. Com tanta insegurança e notícias e mensagens ruins, eu sempre me perguntei, como é que a gente se mantém seguro nesse país? Como é que a gente se mantém seguro, gente? Meu país como? E faz algum tempo, não muito, eu me deparei com um artigo em uma revista com o título O Lugar Mais Seguro. Naquela hora eu quis ler a revista, qual é o lugar mais seguro? E fui à revista procurar o artigo, e o artigo dizia assim, se você quer segurança, evite dirigir ou estar em carros. Eles são responsáveis por 20% de todos os acidentes. O artigo continuava, tenha cuidado quando estiver em casa, 17% de todos os acidentes ocorrem ali. Esteja atento ao caminhar em ruas, calçadas, 14% dos desastres acontecem com pedestres. Evite viajar de avião, trem, barco, 16% de todos os acidentes ocorrem com esses meios de transporte. E terminava assim, os acidentes restantes, 33% ocorrem em hospitais. Portanto, acima de tudo, as palavras do artigo, evite os hospitais. E o artigo terminava, do total de mortes, apenas 0,01% ocorrem durante cultos religiosos e estão relacionados a condições físicas pré-existentes. O artigo conclui, o lugar mais seguro para você estar em qualquer situação é na
Qual a igreja? Qual que é a igreja, Wesley? Qual que é a igreja? O artigo não dizia. Não, o artigo não dizia, estou dizendo do que eu li, o artigo não dizia. Isso me chamou a atenção, porque, vejam vocês sabem quantas denominações há no mundo? Quantas igrejas? Presbiteriana, adventista, batista, tem uma ideia? No mundo. Segundo o Centro de Estudos Cristãos Globais, existem no mundo 47.300 denominações. 47.300. Me chamou a atenção aqui no Brasil, porque segundo os últimos dados, de 2010 a 2020, 21 igrejas evangélicas foram fundadas aqui, organizadas no Brasil por dia. Por dia. Vejam um dado mais. Segundo o censo de 2022, o Brasil conta com 264.445 estabelecimentos de ensino, unidades de saúde. Unidades de saúde são 247 mil. Unidades de saúde e estabelecimento de ensino no Brasil são 511.955. Escolas, hospitais, clínicas. Vocês sabem quantas igrejas há no Brasil? 579 mil. São mais igrejas que estabelecimento de ensino e clínicas, hospitais. Todas falam de Jesus, não? Talvez uma ou outra não. Mas usam a Bíblia? Sim, a grande maioria. Todas são boas? Todas fazem a vontade de Deus? Deixa eu voltar para o texto bíblico. Mateus capítulo 7, verso 22. Nesse dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca. Qual é a igreja que faz a vontade de Deus? Qual? Para vocês aqui. Qual é? Veja, a Bíblia não diz o nome. A Bíblia não diz é a igreja essa. Mas a Bíblia apresenta algumas características, certo? Está certo ou não? Tá, por exemplo, amanhã, o meu plano como família é ir ao zoológico de Brasília. Eu estou aqui com meu sobrinho, Samuel. Está aqui, filho do casal que eu apresentei para vocês. E na entrada do zoológico de Brasília, eu já estive lá em uma determinada oportunidade, eu me encontrei com um animal enorme, com orelhas grandes, com uma tromba enorme, 2 presas de marfim. Que animal eu vi? Não. Como que vocês sabem? Como sabem? A Bíblia não apresenta o nome da igreja, mas apresenta São João capítulo 14. São João, Evangelho de João, capítulo 14. Seria muito interessante que você me acompanhasse. Eu vou ler alguns versos muito conhecidos. João, capítulo 14, verso 6. 14, 6. Que bonito escutar esse som da Bíblia, gente. Isso é muito bonito numa igreja. Nós somos uma igreja da Bíblia. Por isso é bom sempre começar o dia com Bíblia. 14, verso 6. Palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. E Atos 4,12 diz assim, não há salvação em nenhum outro. E 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. E só há um mediador entre Deus e o homem. Quem é? Irmãos queridos, qualquer igreja pode ser um lugar seguro, tranquilo para você estar. Mas a igreja que faz a vontade de Deus, ela crê que só há um caminho para a salvação. Qual é? O pão é o alimento da vida, o maná é o pão do céu, mas Jesus é o pão de vida eterna. Jesus é o caminho, o resto é um beco sem saída. Qualquer igreja, um lugar legal para você estar, mas a igreja que faz a vontade de Deus, crê que o único caminho para a salvação qual é? Capítulo 17, João, capítulo 17, verso conhecido nosso, acho que é aí de memória da maioria de nós, verso 17, santifica-os, a tua palavra é? João 5,39, examinais as escrituras porque julgais ter nelas, e são elas que testificam de quem? De Jesus. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua. Quando eu era pastor aqui no Brasil, faz um tempo aí, em uma determinada cidade no interior de um estado, normalmente, difícil na prática, mas é algo que a gente convencionou que seria assim. A segunda-feira é o dia livre do pastor.
Então, teoricamente, dificilmente nossos pastores, excelentes pastores, conseguem ter esse dia livre, porque sempre tem uma chama, mas teoricamente é o dia. Eu estava nessa cidade, lá do interior do estado, que eu não vou mencionar para vocês, não tem nada a ver, mas só para... Eu quero contar o fato. E me ligaram, uma pessoa me ligou, uma irmã muito querida de uma cidade que eu era pastor, que estava a quase 150 quilômetros da minha casa. Ela me ligou segunda de manhã e disse assim: pastor, eu vou começar um estudo bíblico hoje à noite. E eu queria que o senhor viesse para começar esse estudo comigo. Eu disse para ela: mas irmã, quase falei o nome dela, irmã, a senhora ministra tantos estudos bíblicos, sempre mencionou, é uma líder dessa igreja, eu vou fazer uma viagem de 150 quilômetros para um estudo? E ela me disse assim: pastor, eu vou começar a estudar com uma pessoa que é membro de uma igreja há mais de 15 anos. Na igreja dela tem culto todo dia, a igreja está aberta todo dia, tem culto todo dia, e o que eu vou estudar com ela? Vocês sabem que um pastor nunca diz não para uma visita, para um sermão, para uma recapitulação de lição e para um batismo. Eu entrei no meu carro e fui até a cidade e comecei um estudo bíblico com aquela irmã. Um doce de pessoa. Mas o cabelo dela era um pouco diferente, a roupa um pouco diferente, querendo conhecer a Bíblia. E assim, como o estudo fluiu, ela foi muito gentil, eu percebi que ela tinha dificuldade, Walter, de encontrar textos da Bíblia. 1 Coríntios, não encontrava. Se você fosse, não encontrava. Em um determinado momento eu perguntei a ela. E eu disse: fulana, você é membro de uma igreja há anos. Na sua igreja tem culto todo dia. E eu percebo que você tem dificuldade de encontrar alguns versos da Bíblia. Ela sorriu e me disse assim: pastor, na minha igreja nós não estudamos a Bíblia como vocês. E eu disse: mas como não? Tem culto todo dia? Eu não consigo imaginar um culto sem Bíblia, gente. Não consigo imaginar. Não, pastor, não é assim. E eu vou te contar como foi o culto ontem. E ela me contou o culto da noite anterior do domingo. Ela me contando: gente, o fato aconteceu, não estou dizendo nome de igreja, aconteceu comigo. E ela me disse: ó, ontem à noite quem foi pregar foi, e me deu o nome do líder, é uma função da igreja. O líder foi pregar. E ele começou a contar uma história. Qual foi a história do que ele passou na casa dele? Um dia ele estava jantando e assistindo televisão. O telefone chamou, ele deixou o prato de comida no sofá e foi atender a chamada. Foi, atendeu a chamada. Quando ele voltou para continuar a janta, assistir o seu programa de televisão, o prato estava vazio. E ele teve uma revelação. Qual foi a revelação? Cristão verdadeiro não assiste televisão, porque é do diabo. E ela sorriu e disse para mim assim: pastor, o pessoal lá da igreja acha que foi o gato que comeu a comida dele, mas... Irmãos, eu não mencionei igreja, estou contando para vocês de algo que me aconteceu. Vejam, esse é um dado que me chamou muito a atenção. Segundo Oswaldo Payán, editor aí, jornalista da Aba Press, foi feita uma pesquisa pela Sociedade Bíblica alguns anos atrás, Sociedade Ibero-Americana, e eles constataram que 50,68% dos pastores, 50% dos pastores, quase 51%, nunca leram a Bíblia toda uma vez. Você consegue imaginar um pastor que nunca leu a Bíblia toda uma vez? Vocês sabem como é ser pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Assim, alguém me olhou um dia e falou: vai ser pastor. É assim? Irmãos, você confiaria a sua saúde, está com problema de saúde aí, precisa fazer uma cirurgia no coração, você confiaria um médico que nunca entrou numa sala de aula? Tem gente confiando a vida eterna a algumas pessoas totalmente despreparadas. Então aqui, para vocês, não vou nem terminar a frase, para vocês aqui, qualquer igreja pode ser um lugar seguro para você estar com seus filhos, não vai acontecer. Eu sou membro dessa igreja há mais de 30 anos, nunca vi nada, Rosinha, nada, lugar seguro. Mas a igreja que faz a vontade de Deus crê que só há um caminho. Qual é? Para a salvação, qual é? Segundo, a igreja crê no que está, aonde? Não é o que o pastor falou, gente. Não é o que o líder falou, é o que está na Bíblia. Isso aqui é a igreja que faz a vontade de Deus, é Jesus, salvação. Bíblia, orientação, mais, um pouquinho mais. Vocês estão aí com a Bíblia aberta no capítulo 14, capítulo 13, João. São João, capítulo 13. E eu vou começar a ler no verso 4. Acho que aí está fácil, já vou começar a leitura. Assim Jesus se levantou da ceia, tirou o manto
e tomando uma toalha, se cingiu com ela. Depois, ele pôs água em uma vasilha e começou a lavar os pés dos discípulos e a secar os pés dos discípulos com a toalha com que ele estava cingido. Verso 12. Depois que lavou os seus pés, ele pôs o seu manto e então sentou à mesa novamente e lhes perguntou: vocês sabem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Pois se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns. Gente, eu não consigo entender um adventista do sétimo dia que guarda sábado, que anda com a Bíblia embaixo do braço e que no dia da ceia não vem à igreja. Particularmente, sou pastor há 22 anos, eu não entendo. Adventista do sétimo dia que guarda. Eu tenho até dito que tem muitos pés para serem lavados. O que está faltando é o pessoal se abaixar um pouquinho mais, né? Para vocês aqui, ó, desse lado, qualquer igreja é um lugar seguro. Mas igreja que faz a vontade de Deus, crê que o único caminho para a salvação é Jesus. Crê no que está na Bíblia. E lá eles lavam os pés uns dos outros. Isso é igreja que faz a vontade. Mas tem mais. Capítulo 14. João, capítulo 14, verso 16. Eu vou conversar com essa outra ala aqui depois. Verso conhecido também nosso. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Quem é o Consolador? E quem é que tem o Espírito Santo? Gente, eu vou com vocês agora, não é com eles não. Tá, quem é o Consolador? E quem tem o Espírito Santo? Se eu pergunto no meio pentecostal, eles vão me dizer o quê? Se eu perguntar no meio pentecostal quem tem o Espírito Santo, o que eles vão me dizer? É quem fala línguas estranhas, certo? Certo. Mas como é que eu sei se uma pessoa tem o Espírito Santo ou não? Tá, lá na minha casa, na parte de trás da minha casa, tem um pé, lá do lado da casa do Wellington, vou dizer assim, tem um pé de abacate. Eu sei que é abacate porque é uma árvore alta, e na casa do meu avô tinha um pé de abacate, é uma árvore alta, então é alta, é um pé de abacate. É assim ou não? Não, então não toda árvore alta é um pé de abacate. Mas ela tem flores verdes e compridas, e eu sei que é um pé de abacate, porque lá na casa do meu avô era árvore verde e comprida. Eu sei que é um pé de abacate, porque era alto e tinha uma árvore. É assim? Não, mas ela tem o tronco largo, é um pé de... Como que eu sei que é um pé de abacate? O que é que identifica uma pessoa que tem o Espírito? E qual que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio para conta. É isso que... Não, mas não fala... Eu me lembro... Gente, não é assim, eu estou contando, não, eu sou pastor. Me lembro lá na cidade de São Lourenço, um dia, doutor Denis aqui, que me procurou uma pessoa e disse: pastor, eu não consigo falar em línguas. Eu já tentei, o pessoal disse que eu tenho que começar. Irmãos queridos, João Batista falou em línguas estranhas. E aí o pessoal vai te dizer assim: não, mas é língua de anjo. E quando que anjo falou na Bíblia e não foi entendido? Quando? Jesus tinha o Espírito Santo? Falou em línguas estranhas? Paulo falou? João Batista falou? Mas eu vou falar aqui em línguas estranhas. Gente, para vocês agora, deixa eles lá um pouquinho. Qualquer igreja pode ser um lugar legal para você estar com seus filhos, sua família vai estar bem, vai estar seguro. Mas a igreja que faz a vontade de Deus crê que só há um caminho para a salvação. Qual é? Crê no que está onde? Lá eles lavam e lá eles têm 4. Vamos um pouquinho mais. Está tudo bem aí? Tá? Estão com os olhos grandes, por quê? Está tudo tranquilo? Posso seguir? Tá, então eu vou um pouquinho mais. 1 Coríntios, eu vou sair de João, depois eu volto a João, mas 1 Coríntios, vou sair um pouquinho aqui do texto do livro mais fácil de se encontrar. 1 Coríntios capítulo 6. Vou ler um verso, que é um verso clássico também, os adventistas conhecem de cor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê, gente? O que é um santuário? Não só uma casa, é um lugar de adoração. Isso é o sentido da palavra, lugar de adoração. E o nosso corpo é o quê? Então é o seguinte, aqui ó, certamente muitos convidados nossos, bem-vindos à sua igreja aqui agora, você é muito bem-vindo. Gente que vai nos acompanhar em algum outro momento, é assim ó, você está procurando uma igreja, que é a igreja que faz a vontade de Deus, salvação, Jesus, Bíblia, lá tem
eles participam vez por outra do lava-pés. É uma igreja que tem o Espírito Santo. E lá não come qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, e não bebe qualquer coisa. Se a igreja que você está não tem uma mensagem de cuidado com o corpo, não é a igreja que faz a vontade de Deus. Não é. Isso até me estranha, assim, me espanta um pouco. Eu precisei fazer uma viagem há algum tempo no Brasil, aí por toda a noite, e me espantou entrar num ônibus, e o ônibus parar em uma rodoviária 2 da manhã, e o pessoal, assim, claro que eu tomei o ônibus em uma cidade onde eu estava, e o pessoal ia tomar uma Coca-Cola 2 da manhã com salgado. 2 da manhã? Gente, eu sou de uma época que a gente tinha dificuldade para ter muita coisa de comer, mas hoje é incrível. Eu estou ali com meus 2 filhos, tentando ensinar para eles, a gente não come tudo o que dá para a gente. A gente não come a qualquer hora. Adventista do 7º dia tem hora para comer, não come qualquer hora, não come de tudo, não come em qualquer lugar, porque se a igreja faz a vontade de Deus, ela tem uma mensagem de saúde. Se a igreja que você está, lá bebe-se de tudo, come-se de tudo, não é a igreja que faz a vontade de Deus, porque a igreja que faz a vontade de Deus é assim, ó, Jesus é o único caminho para a salvação. Esse é o assunto que mais trouxe divergências na história do cristianismo. 1, só Jesus. 2, Bíblia. Lá tem o lava-pés, tem o Espírito Santo, tem uma mensagem de saúde. Mas eu vou um pouquinho mais. Ainda, aqui vou seguir para o final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12. Texto clássico dos adventistas. Último livro da Bíblia, capítulo 12, do livro do Apocalipse, verso 17. 12, 17, último livro da Bíblia, Apocalipse, e eu leio assim. Então, o dragão, quem é o dragão? O verso 9 diz que é Satanás. Então o dragão se revoltou, se irou contra a mulher, que nós sabemos que representa a igreja. E ele foi combater aí o resto dos filhos da mulher da igreja. Quem são eles? E o que mais? Tem o testemunho. E o que é o testemunho de Jesus? Capítulo 19. Antepenúltimo capítulo da Bíblia. Capítulo 19, verso 10. Vou ler bem rápido aqui, porque o relógio não me respeita, ele vai mais rápido que eu, tá, gente? Eu me prostrei aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse, não faças isso, eu sou um servo teu, aí um servo como você, como seus irmãos que atendem ao testemunho de Jesus e adoram a Deus. Porque o testemunho de Jesus, qual é? Aí no Brasil, de uns tempos para cá, quando eu comecei a ser pastor, não era tão comum, mas isso hoje está muito mais popular, né? Eu sou profeta, sou levita, missionário. E é claro que a Bíblia fala muito contra o falso profeta. Sim, sim, fala muito. As cartas de Pedro foram escritas para combater os falsos profetas. A Bíblia fala muito disso. Mas, irmãos, o fato de existir o falso não quer dizer que não exista o verdadeiro. A Bíblia apresenta características do profeta verdadeiro. Qual que é uma característica do profeta verdadeiro? Uma. O que ele fala se cumpre. Ele prega a obediência. A Bíblia não chega. Deus não trabalha assim. Eu tive uma revelação agora e é para todo mundo sair daí. Deus não trabalha assim, gente. Então, o que ele fala se cumpre. Ele prega a obediência. A vida dele está de acordo com o que ele prega. Ele produz bons frutos e ele crê que Jesus veio em carne. A Bíblia diz assim. Isso é característica do profeta verdadeiro. E o fato de ter o falso não quer dizer que não exista o verdadeiro. E aí por respeito a vocês que nos acompanham, por respeito a vocês, eu preciso falar um pouco de Ellen White. Eu vou falar porque algumas pessoas aí talvez já te falaram mal da relação do adventista do 7º dia com Ellen White. Como adventista crê que Ellen White... Gente, tem mais de 100 anos que a igreja adventista é atacada pelos escritos de Ellen White. Até hoje, nunca ninguém conseguiu provar nada em relação aos escritos dessa mulher. Não, mas só um exemplo para vocês. Estão aqui meus pais. Eu estou vendo meus educadores aqui, pastor Douglas, pastor Antônio, Marcos. São os nossos departamentais de educação também. Eu, desde 5, 6 anos de idade, eu estudo. Nunca parei de estudar, na minha vida, nunca. Sempre estudei e terminei uma coisa, até hoje, eu tenho 44. Em 2018, eu comecei um doutorado. E comecei um doutorado tem que escrever uma tese. Terminei tudo em 2024, terminei. Gente,
Eu estudo a vida toda. Vocês sabem quantos anos eu gastei para escrever 180 páginas? 7 anos, Rubens. 7 anos. Eu estudo a vida toda, Rubens. Ellen White estudou quanto? Até o 4º primário. Quantas páginas que ela escreveu? 35.000. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é conhecida pelas unidades escolares, como essa aqui que estava cheia essa semana aqui de gente para uma cantata, tudo baseado no quê? Na Bíblia e no escrito de Ellen White. Adventista do Sétimo Dia, são um povo conhecido porque cuida da saúde. E onde que está a base deles? Bíblia e Ellen White. Adventista do Sétimo Dia tem orientação para a educação de filho. Onde que está isso? Bíblia e Ellen White. Adventista do Sétimo Dia não tem casamentos como tem o mundo. Por quê? Porque segue a Bíblia e os escritos de Ellen White. Gente, só um convite para você que algum dia ouviu falar mal dessa profetisa. Estude um pouquinho mais. Porque igreja que faz a vontade de Deus, estude um pouquinho mais sobre ela. Igreja que faz a vontade de Deus, crê que a salvação é só por Jesus Cristo. Crê no que está na Bíblia. Lá, eles praticam o lava-pés. Tem o Espírito Santo. Tem uma mensagem de saúde. E crê no profeta verdadeiro, como está na Bíblia. Mas eu vou um pouquinho mais. Salmo 119. Meio da sua Bíblia agora. Salmo 119. E eu vou ler aqui também, só versos conhecidos, né? Só versos conhecidos. Salmo 119. Vou ler aqui pelo menos 3 versos desse que é o maior capítulo da Bíblia, e seria interessante que você me acompanhasse. Vou começar no Salmo 119, no verso 142. Salmo 119, verso 142. Tua justiça é justiça e a tua lei. Verso 151. Perto está o Senhor e todos os seus mandamentos são. Verso 165. Muita paz aí gozam os que amam a tua lei, e não há para eles. Verso 166. Tua salvação espero, Senhor, e cumpro todos os seus. Gente querida de Brasília, aqui, que nos acompanham por aí também, qualquer igreja pode ser um lugar muito bacana para você estar. Vai estar bem com a sua família, bem seguro. Mas igreja que faz a vontade de Deus, só crê que só há um caminho para a salvação. O caminho é crer no que está. Lá eles praticam o lava-pés. Lá eles têm o Espírito Santo. Eles creem no profeta verdadeiro e têm uma mensagem de saúde. Mas também guardam a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus, gente? E quais são os 10 mandamentos? Hoje pode matar? Pode adulterar? Pode roubar? Pode desonrar pai e mãe? Interessante, gente, como o mundo cristão evangélico se perdeu nisso. Porque o mundo cristão episcopal diz assim, ó, nós guardamos tal dia porque a igreja mudou e ponto. Mas o mundo evangélico diz assim, não, é porque Deus mudou com a... Gente, querida, gente, por favor, você vai para o mundo cristão, todos eles entendem que Velho Testamento é sábado. Isso não se discute, Velho Testamento é sábado. Lá é sábado, tem quase 350 versos que falam da guarda do sábado, então é sábado. Mas no Novo Testamento mudou. Vocês não acham que precisava ter pelo menos um verso na Bíblia dizendo a partir de hoje é o domingo? Só um. Na Bíblia tem 8 versos que falam do primeiro dia da semana, nenhum fala que tem que ser guardado. Jesus morreu, e as mulheres que estavam com ele guardaram o sábado conforme... Não sabiam, elas não sabiam. E Paulo guardando o sábado, e não tem um verso... Irmãos queridos, eu tenho aprendido que, a bem da verdade, não somos nós que guardamos o sábado. A bem da verdade é o sábado que te guarda. É o sábado. Se o ser humano guardasse o sábado como Deus pediu, nós não tínhamos tanto problema com família como temos hoje. Tanto problema de saúde como temos hoje. Inclusive, Wesley, me ajuda aí, faz uma conta para mim. Você, Wesley. Vejam só, nós temos algumas zonas no mundo que são consideradas zonas azuis, onde eles analisam o nível de vida das pessoas. Temos uma no Japão, uma nos Estados Unidos, Loma Linda, 24 mil habitantes, 12 mil adventistas. Dizem que as pessoas lá vivem mais felizes e vivem mais. Vocês sabem qual é a média de vida do norte-americano dessa região? 77 anos. Wesley, 77 anos. Faz para mim no seu celular. Quantos dias é isso? 77 por 365. Eu não quero
Não quero propor nada novo, só fiz conta, né, gente? Eu trabalhava aí, o pessoal me fez trabalhar com nome há um tempo aí, eu gosto de nome, Wesley, 28 mil, uma pessoa que viveu 77 anos, ela viveu 28.105 anos, 105 dias. Ok. Quantos sábados ela guardou, Wesley? Se ela guardou todos os sábados da vida, divide para mim por 7. Quero saber quantos sábados essa pessoa que viveu 77 anos guardou. 4.015. 4.015. Uau. Quantos anos que dá isso? 4.015 por 365. Gente, não é nada novo, não é só... Quanto? 11 anos. Qual que é a média de vida do pessoal lá? Sabe quanto que é a média de vida dos adventistas lá? 88. Parece que para cada sábado guardado, Deus deu um dia a mais de vida, né? Mas é só vocês não vão se assustar. Vejam, qualquer igreja pode ser um lugar seguro, gente. Lugar legal para você estar. Mas aí, meu amigo doutor Luigi, a igreja que faz a vontade de Deus, crê que só há um caminho para a salvação, o caminho é Jesus. Crê no que está na Bíblia. Lá eles praticam lava-pés, têm o Espírito Santo, têm uma mensagem de saúde, creem no profeta verdadeiro e guardam os mandamentos de Deus. E vou assim, vou mais ainda. Vou mais. Vocês aguentam um pouquinho mais aí? Só mais um pouquinho? Tá, vamos mais um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler um verso também clássico. Capítulo 9, verso 14. 1 Coríntios 9, verso 14, vou ler bem rápido aqui, conhecido nosso. Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho. O que Ele ordenou para os que pregam o Evangelho? Que vivam do Evangelho. E vive como? Vive como? Quantos adventistas nós somos no mundo hoje? Passamos de 24 milhões. Quantas igrejas nós temos na América do Sul? Passamos de 30.330. Passamos, está aqui o nosso secretário, vi esses números essa semana. Quantos adventistas na América do Sul? Passamos de 2.700.000. Quantos missionários nós temos? Quantos hospitais tem a igreja adventista no mundo? 1.048. Vocês têm ideia do que é administrar um hospital, gente? Eu morei no Rio de Janeiro, onde tem o Hospital Silvestre. Vocês têm ideia do que é um hospital? Quantos hospitais nós temos? Quantas unidades escolares aí, pastor Antônio Marcos, nós temos no mundo? Quase 10.000. Quantos alunos nós temos na educação adventista? Quantas pessoas pregando o evangelho na janela da escola? Como é que se mantém tudo isso? Como é que se mantém tudo isso, gente? A igreja tem um sistema. Qual que é o sistema? Dízimo. 10% do que a pessoa ganha. Dízimo. E aí, pessoal, não, mas o dízimo, aí dízimo era para o Antigo Testamento, e não é. O que é isso, gente? Vocês sabem que, estava mencionando aqui, sou pastor há tanto tempo, um dia eu ouvi alguém dizendo assim, mas o pastor, ele dizima porque é mais fácil, tal. E aí eu não tenho dificuldade em contar isso para vocês, porque eu acho que é o mínimo que vocês esperam de mim também, não tem porquê aqui ninguém. Há um tempo atrás, eu decidi ter um plano de oferta da altura do dízimo, para ninguém dizer que eu sou dizimista por isso, por aquilo. E sabe o que eu já aprendi? Que 80% com Deus vale mais do que 100 sem Deus. Nós temos um plano para pregar o evangelho no mundo todo. Dizimista, eu estava até vendo o Márcio aqui falando desse plano nosso aqui de ação solidária. Nós estamos na campanha aqui da ASA. Que coisa linda, porque a nossa igreja está preocupada com quem está do outro lado da rua, mas está preocupada com quem está do outro lado do mundo também, gente. Nós somos dizimistas também, porque nós pregamos o evangelho no mundo todo. Jesus não vai vir só para o brasileiro. Até algum tempo atrás, eu li uma história que me chamou a atenção, vou compartilhar com vocês. Diz que um não dizimista queria convencer um dizimista a não dizimar mais. E o não dizimista disse assim para o dizimista, você dizima? E o dizimista disse, sim. E o não dizimista, quanto que você dizima por mês? Ele disse, R$900 por mês. E o não dizimista disse assim, há quanto tempo você dizima? E o dizimista disse, há 20 anos. O não dizimista disse, 900 por mês, 10.800 por ano. Se você investir 10.800 em um ano, sem contar a inflação, em 20 anos você vai ter 216 mil. Isso com juro composto, aplicação. Você sabia que com 20 anos você podia comprar uma Ferrari? O dizimista olhou para ele e disse assim, você dizima? Ele disse, não. E o dizimista perguntou, e cadê a sua Ferrari? Irmãos queridos, agora eu tenho que terminar mesmo. Qualquer igreja pode ser um lugar muito seguro
muito bacana para você estar. Mas a igreja que faz a vontade de Deus crê que só há um caminho para a salvação. O caminho é Jesus Cristo. Crê no que está na Bíblia. Lá eles praticam lava-pés. Na igreja que faz a vontade de Deus, eles têm uma mensagem de saúde, têm o Espírito Santo, guardam os 10 mandamentos como está na lei de Deus e são dizimistas fiéis. Você sabe o que eu tenho visto na minha vida como igreja? Que o problema de muitas igrejas não é o que elas ensinam. O problema de muitas igrejas é o que elas deixam de ensinar. E aí, de uns tempos para cá, a modernidade trouxe algumas coisas que a gente tem visto e tem olhado. Por exemplo, muita gente hoje que não vem mais à igreja. Por quê? Não, porque assim, eu prefiro assistir na minha casa. Irmãos queridos, entender que um culto virtual substitui um culto presencial é desconsiderar totalmente o evangelho. É claro que o culto virtual é uma bênção para quem não pode estar aqui. Para todo aquele que está buscando a igreja verdadeira. Não, eu estou no caminho, eu creio em Jesus, mas não creio na igreja. Irmãos, todo crente verdadeiro que está procurando a igreja vai entrar em contato com a igreja, como aconteceu com Saulo. Essa conversa, me lembro de ter lido em uma meditação um tempo atrás de uma irmã que ficou adoentada, irmã da nossa igreja, adoentada. Foi ao hospital, uma série de recomendações para ela, e o médico disse, olha, eu recomendo a senhora 6 meses sem sair de casa, repouso absoluto, e a nossa irmã perguntou para o doutor, mas doutor, e a igreja? A minha igreja, como é que eu vou fazer 6 meses? E o médico disse, a igreja vai ficar muito bem sem a senhora. E ela disse para o médico, eu sei que a igreja vai ficar bem sem mim. O problema sou eu ficar bem sem a igreja. Eu já ouvi na minha vida várias comparações para a igreja. Antigamente, quando eu era aí, há um tempo atrás, eu ouvi o pessoal dizendo, a igreja é como um hospital. Não, assim, tudo bem, um está no CTI, outro na enfermaria. Tá, eu não curto muito. A igreja é como um museu. Não, eu não gosto, porque museu tem muito silêncio, igreja tem que ter criança, tem que ter barulho, igreja tem vida, gente. Não, a igreja é como uma oficina. Com todo respeito ao pessoal das oficinas aí, que a gente precisa e fazem um excelente trabalho, mas eu não gosto de oficina levar meu carro. Para mim, a melhor comparação que eu já ouvi de igreja até hoje, sabe qual é? Para mim é que a igreja é como a arca de Noé. Vocês já pararam para pensar como foi passar um ano dentro daquela arca? Porque tem animal que é diferente do outro, né? Eu acho que todos, né? Tem animal que faz barulho à noite. A minha esposa, urbana, está na nossa igreja agora aqui, ela tinha compromisso lá. Mas é de São Paulo, minha família é do interior. Eu lembro que uma vez a gente foi em casa, tinha dificuldade, porque meu pai tinha um galo, porque galo tem que começar a cantar às 4 da manhã, do meu pai começava à meia-noite. Então, tem animal que faz barulho a noite toda, não é assim? Tem animal que tem cheiro forte, não tem? Tem animal que é do dia, tem animal que é da noite. Imagina passar um ano dentro daquela arca. Pergunto para vocês aí, meu querido ancião, quando veio o dilúvio, você queria estar onde? Irmãos queridos, mas a igreja adventista tem problema. Por que tem problema? Porque nela tem gente como você e gente como eu. Por isso que a igreja tem problema. Mas é assim, você quer um lugar seguro? Vai para a igreja. Agora, quer um lugar seguro que faz a vontade de Deus? É a igreja que crê que a salvação só está em Jesus, crê no que está na Bíblia, lá eles lavam os pés, têm o Espírito Santo, guardam a lei de Deus, têm uma mensagem de saúde, isso é igreja. Essa é a igreja de Deus. E sabem qual é o melhor dessa igreja? Sabem qual é o melhor? É que ela aceita qualquer um. Aceita ou não? Você aí que está me acompanhando, agora vou falar para o pessoal que está lá, para ninguém pensar que eu estou falando para os que estão aqui. Essa igreja aceita você, mas a igreja aceita qualquer um. Mas vou continuar com eles lá. Aceita todos, mas não aceita. Essa igreja não aceita tudo. A igreja não aceita tudo. Aceita todos. Para nós, sexo é uma relação entre um homem e uma mulher casado, por exemplo. Mas eu... Não, isso é, a igreja aceita assim. Mas eu quero tomar um pouquinho de vinho. A igreja não aceita. Mas eu quero ir no baile. Não, a igreja não aceita. Mas te aceita você. Mas tudo não. Então, se você quer uma igreja que aceita a todos, que é um lugar seguro, e que faz a vontade de Deus,